Boa tarde, Joelso. Boa tarde, Eli. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Com muita serenidade, com muito equilíbrio de uma instituição secular que sabe que a ameaça e o risco são inerentes ao exercício da profissão policial militar e de que é legítimo os movimentos sociais que se expressam através do rap quando querem divulgar ou falar da forma como são tratados e da indignação com qualquer assunto. A polícia sabe que é legítimo esta ação, mas que precisa, no momento em que a Constituição me assegura o direito de expressão, a forma de pensar, esse direito ele para no momento em que eu vou atingir o direito do outro. Então, algumas coisas que são ditas nessa música, que são faladas nesse rap, levam a polícia a refletir, não pela questão do medo, porque o capitão Fábio Abreu, se ele fosse ligar para ameaça, ele não seria mais policial, ele seria... A ameaça não foi o que basicamente gerou... Está entendendo? Seria o desrespeito à instituição? O que é que mais incomodou? Não vejo também a questão do desrespeito à instituição, porque a instituição é muito grande. O próprio rap é filho de um soldado da Polícia Militar, o soldado Feitosa. Então, quando ele diz assim, marginais fardados, será que o pai dele é marginal? O compositor é filho, então, de um policial militar. Segundo a informação que chegou para a gente, no soldado Feitosa do 6º Batalhão, né? O compositor é o Quedé. Então, eu acho que o pai dele não é marginal fardado. A gente sabe que o jovem tem o direito de reivindicar, tem o direito de protestar, mas a gente tem que ter o limite até onde a gente vai, onde a gente não expõe o outro. Dizer, por exemplo, eu não tenho medo do Fábio Abreu, não tenho medo do Avelar, isso é ótimo. E é o que a polícia militar quer. Nós não queremos uma população com medo da polícia, não. Nós queremos que a população sinta a polícia uma polícia parceira, uma polícia ordeira, uma polícia que respeita o direito do cidadão. Né? Não interessa para a gente esse tipo de confronto com o jovem, com a juventude e tudo. Agora, o jovem, nós tivemos aí recentemente os movimentos em que os jovens estão a protestar por segurança e tudo. O que é que nós vamos avaliar diante desse que nós estamos a avaliar, não só a Corregedoria, como o comando da Polícia Militar? É uma voz que tem que ser ouvida. Porque ele fala muito a respeito. É uma voz do povo que está dizendo que é maltratado nas abordagens, que não existe o respeito na periferia. E nós não concordamos com isso, nem Corregedoria, nem comando da Polícia Militar. Ele deu uma entrevista ontem aqui ao Jornal do Piauí, e ele falou sobre isso, né? Que é muito, toda vez que ele é sempre abordado, sempre parado, às vezes com violência, inclusive, foi agredido várias vezes. Esse tipo de atuação, a Corregedoria tem como controlar, tem como coibir? Temos sim, nós já conversamos com o comandante do policiamento da capital, hoje eu já conversei com o comandante-geral, é uma voz que tem que ser ouvida, o tratamento nas abordagens não pode ser diferenciado, a mesma forma que a polícia aborda na zona leste, tem que abordar na zona sul, na zona sudoeste, nós não podemos discriminar pessoas por classe social ou por local onde mora, o cidadão tem que ter o respeito da instituição. Agora, quando eu cito pessoas e eu me refiro de forma discriminatória a essas pessoas, eu tenho que entender que o direito, ao mesmo tempo que me assegura isto, também me expõe que eu possa sofrer algum tipo de repressão por parte dessas pessoas. Por exemplo, se o capitão Fábio Abreu se sentiu ameaçado, se o soldado Avelar se sentiu ameaçado, logicamente que eles vão procurar o judiciário, logicamente que eles vão acionar a delegacia da área. Por quê? Porque não é só a questão da apologia ao crime, eu não vejo como apologia ao crime essa música, mas no momento em que eu instigo qualquer tipo de ação contra policiais, e principalmente, como foi divulgado na mídia, na questão do Fábio Abreu e do Avelar, a forma, né, de participação no crime, uma das formas de participação no próprio crime é a instigação. Então, eu posso ser apenado pela apologia ao crime e posso ser apenado pela instigação. E nós vamos dar também um suporte aos nossos policiais, se eles assim entenderem. Mas eu quero deixar para a sociedade aqui, Joelso, é que nós entendemos como legítima a manifestação dos grupos sociais. Pode até ter acontecido que esse jovem tenha se cedido até por ser jovem. Desconheceu até a situação do pai dele, que é policial militar também. Está entendendo? Mas nós vamos rever a nossa postura. Vamos ver.
A abordagem está sendo feita de forma truculenta, está tendo constrangimento, está tendo abuso de autoridade. Então, nós vamos rever tudo isso aí junto com o comandante de policiamento da capital. Coronel, eles tiveram algum tipo de contato com a Polícia Militar para uma conversa? Porque ontem, nas entrevistas, o capitão Fábio Abreu, inclusive, disse que, além de reforço da segurança, ele ia tomar as precauções jurídicas em relação à música, porque falava de ameaças. Teve algum diálogo nesse sentido? Olha, até ontem, eu acredito que eu tive conversando com o capitão Fábio Abreu, ele não tinha visto a matéria desse jovem, porque hoje pela manhã eu já tive a felicidade de ver e ele se retrata. Ele diz, olha, eu falei no capitão Fábio Abreu e falei no Avelar porque eles estão diariamente na rua, mas eu não tenho intenção nenhuma, nem pretendo fazer nada contra uma coisa dele. O confronto que eu entendi, que ele fala e que eu vi a matéria dele também no portal, que ele diz, que vai para o confronto, só ele fazer um rap já é um confronto. Só ele fazer um rap e mostrar que não está concordando, que é um cidadão, como ele diz, não tem passagem, e que toda vez que sai à rua, porque o próprio rap não fala só da ação da polícia, o próprio rap fala de outras questões, de racismo, de falta de dignidade, de falta de respeito, e aí inclui também a ação da polícia. Aliás, Coronel, eles falam, na verdade, nas músicas que fazem, de uma série de questões que envolvem as pessoas que vivem na periferia. E nós temos aí mais um clipe. Tem uma ideia do impacto que provocam com a letra da música e com os clipes que fazem, a Irmandade lá da Vila Bom Jesus, né, na Zona Sul de Teresina. Vamos ver aí um trecho mais de outra música feita por eles, que fala dessa realidade da periferia da favela. Vamos ver. Caralho, polícia. Essa aqui vai pra todos os farda cinza, todos aqueles que oprime. A gente entende. Alguém me segure. Essa aqui também é pra todos aqueles que oprimem, entende? O som que bate forte é nós. Eu vou sim. Se é melhor pra nós, então eu vou sim. Meu povo quer ser feliz. Então na de boa nós quer ser assim. Abraço que é ruim, que é curtir. Pois eu não tô louco, quero o melhor pra mim. Se esse é o cotidiano, mas nós não quer assim. Pra sobreviver, pois eu aprendi. Enfrentar de cara tem que decidir. Porque o mundo não vai ter que se garantir. Lutar com a alma tem que persistir. Se é a real, então por que não engole? Aê. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Caiu no chão sem tremendo. O cara que atirou saiu correndo. E como sempre, polícia chega tarde. Vaculeja quem não tem nada a ver. Só falar bobagem. Ambulância demora. Uma pá de mano vejo ali chorar em volta. Depois da notícia, morreu se foi. Eu sei, culpa da polícia, meu irmão. Amanhã tem audiência pra ele. Bom, e aí, Coronel, eles mostram um pouco, esse é o grupo Irmandade lá da Zona Sul de Teresina, que mostra aí um pouco da violência, né, como são feitas as abordagens, conta um pouco dessa história, mas fala também desse confronto entre pessoas das comunidades. Como é que o senhor vê também essa outra forma de manifestação? O senhor acha que a violência está fazendo muito parte desse cenário, inclusive com os palavrões, e isso tem ofendido ainda mais as instituições como a polícia? Não só aqui no Piauí, mas a gente vê muito isso no Rio de Janeiro, não é? É a tônica dos grupos de rap, essa manifestação em busca do reconhecimento e dos direitos sociais, não é? Então você vê a questão da moradia, a questão da violência, a questão da saúde, a questão da educação. E, geralmente, quando eles fazem esses rap e nessas comunidades, na realidade a presença do Estado é muito pouco. O Estado, quando eu digo, com todo o seu aparato. Muitas vezes, só quem entra ou só quem vai nesta periferia é a Polícia Militar, como o braço da lei lá para, muitas vezes, mediar conflitos de gangue, como a gente vê no próprio clipe, mediar conflitos outros relativos à própria questão da violência. E essa polícia, quando ela vai atuar lá, ela não atua como órgão
de assistência social. Nós não vamos lá estar questionando por que o crime aconteceu, quais os fatores que ocasionaram. A gente tem que chegar e resolver o conflito da melhor forma possível. Agora, o que é interessante, Joel, toda vez que a polícia atua, é diferente, por exemplo, do médico. O médico passa um remédio para você e lhe cura. Toda vez que a polícia é chamada para atuar num conflito, sempre existe interesse. De um lado, uma parte, de outro, outra. E sempre que a polícia atuar, ela vai atuar sempre em direitos fundamentais para o cidadão. Por exemplo, a questão da liberdade, o direito de ir e vir, a questão do patrimônio, porque o cidadão vai ser preso, com certeza, levado, vai ser autuado, vai pagar uma fiança, e às vezes a própria questão da vida. Então, a atuação da polícia é só em cima desses direitos e na mediação do conflito. E quando a gente age e leva para uma central de flagrante, você desgostou 50%, que é a outra parte. Né? Mas esse é o braço do Estado. É assim a polícia, funciona. não existe Estado sem polícia. E o que é que nós temos tentado fazer? É minimizar esta ação, fazer esta ação de forma correta, de forma digna. E estamos entrando nas comunidades através do Ronda Cidadã, aproximando a comunidade da polícia. Nós estamos desenvolvendo programas junto com o movimento MP3, levando assistência social à comunidade, para trazer mais perto. Porque não é esse tipo de conflito que interessa a polícia militar. Ok. Olha, Coronel, nós temos aqui várias ligações de telespectadores. O Zé Gomes do Promorar diz que a pessoa que fez esse rap está demonstrando que tem raiva da polícia. E, na verdade, se comporta como se fosse um marginal. É a opinião do Zé Gomes. O Raimundo Moraes diz que isso não é música, isso é molecagem. Se ele tem raiva da polícia, é porque deve alguma coisa. São as manifestações dos telespectadores. E aqui o Davi diz o seguinte, que concorda com a forma como a polícia tem agido. Segundo ele, às vezes ele é abordado também pela polícia e não se opõe a uma revista, não se opõe a ser revistado pelos policiais. Uma vez ele foi abordado e mesmo com a farda da empresa, não se opôs de maneira nenhuma a ser revistado pela polícia. É a opinião do Davi. E aí eu pergunto, em caso de uma abordagem, como a população, a pessoa deve se comportar? Olha, Joel, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele diz aí, ó, em cima disso que nós queremos, quando ele diz policiais marginais, primeira coisa que nós temos que ver e analisar, qual percentual da sociedade está dizendo isso? Qual o percentual dessa comunidade? Porque dentro dessa comunidade realmente tem pessoas que vão viver à margem da lei e que realmente não querem nenhum acordo com a polícia. São marginais, né? Alguns com várias passagens e tudo. Mas lá existe pessoas de bem. Então o que é que nós temos a analisar? Se essa parcela da comunidade de bem está pensando assim, da mesma forma da polícia, aí a gente tem que analisar a nossa forma de agir. Porque não pode ser unanimidade essa ação, e a gente vê pelas perguntas que não é. Então, se você é abordado pela polícia militar, não é? Seja em que bairro for, seja em que local for, e se você achar que houve algum constrangimento à sua pessoa, que houve abuso de autoridade, procure a Corregedoria da Polícia Militar. Nós temos hoje plantão 24 horas e nós temos a capacidade técnica de avaliar como aquela abordagem foi feita ou se teve excesso. Só para você ter uma ideia, Joelson, com esse novo comando, nós instituímos a PDO, que é a Polícia Disciplinar Ostensiva. Você, cidadão, está no local, foi abordado pela polícia militar, achou que houve violência, achou que houve constrangimento, ligue para a polícia militar, peça que seja acionado a corregedoria e essa polícia ostensiva vai lá no local, resolver o problema na hora, certo? Coronel, a gente tem recebido aqui muitas ligações e mensagens dos telespectadores, muitos falando, inclusive, nomes de policiais que eles consideram que fazem a abordagem mais violenta. Eu anotei todos aqui, vou passar para o senhor. Alguns concordam que os soldados e os policiais que fazem a abordagem são educados, outros nem tanto. E a professora Sinara, por exemplo, ela diz aqui que a violência tem aumentado em Teresina. Trabalho como professora e o que mais vejo são jovens que não respeitam nenhum tipo de instituição da nossa sociedade. Aqui também, além da condição social, Coronel, o senhor acredita que entra o trabalho da família? Olha, é interessante. Existem 3 instituições que fazem o controle informal da sociedade: a igreja, a escola e a família. Em primeiro lugar, a família. Quando essas 3 falham, Eli, aí entra o controle formal do Estado. Quem é o controle formal do Estado? É a polícia,
o delegado aí da Polícia Civil e o Ministério Público, não é? Então, é necessário que a família esteja cada vez mais engajada e que a polícia cada vez mais esteja perto dessa família, para nós evitarmos esse tipo de problema. Nós vamos chegar lá, Eli, para ter a polícia ideal. Nós estamos trabalhando para isso, mas é preciso que haja cidadãos também de bem.